Continuando com essa historicidade da política de saúde, da saúde no Brasil, a gente entra agora no período de 1945 a 1964, onde veio uma instabilidade democrática, cujas características marcantes foram as migrações, o advento da indústria automobilística, vieram capitais internacionais, e aí vieram os governos liberais e populistas. Diante disso, nesse contexto para a saúde, foi criado o Ministério da Saúde e bastante ligado os direitos, as leis que unificaram direitos da Previdência Social aos trabalhadores urbanos, isso em 1960. Trabalhadores urbanos, aqueles que estavam trabalhando devidamente registrados. Teve então o início das assistências hospitalares e a criação de empresas particulares de saúde. Grandes desafios da saúde nesse período. Continuavam as doenças já citadas, as doenças de massa, mas agora entra a característica das doenças crônicas, as doenças degenerativas, acidente de trabalho e de trânsito, uma vez que surgiu a indústria automobilística. Essas eram características marcantes das doenças chamadas doenças modernas. Bom, muito bem. Seguindo adiante, nós temos a ditadura militar, 1964 a 85. Com alguns pontos específicos que eu vou dar uma olhada aqui para citar para vocês e não me demorar, mas a gente tem a internacionalização da economia, né, a introdução de capital externo, um milagre econômico de 68 a 75, e que foi e voltou, né? O início e o fim do milagre econômico, com planos de governo e a utilização do nosso sistema de um capitalismo que veio no campo, que trouxe assim uma visão de maravilhas, mas com muito cuidado, onde as pessoas investiram bastante e depois teve esse fim desse milagre rapidamente. Veio o golpe militar em 64, uma reforma administrativa em 66, uma crise política nas eleições em 74. Bom, aí veio uma abertura da política até 79, e eu estou me passando rapidamente porque a gente tem isso na historicidade desse período. Em 79, teve um primeiro congresso de política de saúde. Era uma incipiência em relação a ouvir mais sobre saúde. E nessa época também se criou a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, onde aquelas doenças lá atrás, das epidemias, e as doenças de Chagas, febre amarela e as epidemias de uma maneira geral, houve-se a necessidade de criar essa associação, porque muito já se falava da saúde das pessoas, da saúde coletiva. Bom, ainda nessa ditadura militar, houve a unificação do Instituto Nacional de Previdência Social, o INPS, e a privatização da assistência médica de capital do setor da saúde. Essa privatização em serviços particulares de saúde. Mas quem é que tinha acesso a esse Instituto Nacional de Previdência Social? Aquele indivíduo que estava trabalhando. Então tinha uma capitalização da medicina, virou-se um negócio, e a Previdência Social e a medicina bastante associadas e envolvendo apenas quem estava trabalhando. Houve-se uma crise no sistema de saúde por conta de algo muito direcionado, e aí vieram problemas. As pessoas na zona rural começavam a ter problemas, aqueles que estavam desempregados também tinham seus problemas de saúde. Em 77, se criou o Instituto Nacional de Assistência Médica e Previdência Social, o INAMPS, e aí ficou fragmentado, continuava fragmentado. Quem é que estava beneficiado? O setor privado. E o INAMPS passou a financiar os estados e municípios para expandir a cobertura, mas para aqueles indivíduos que estavam trabalhando. Grandes desafios, as mobilidades modernas, como já foi falado,
as doenças crônico-degenerativas de trabalho, acidente de trânsito, continuavam as epidemias na zona rural e vinha-se muito para a região urbana esses problemas. As doenças infecciosas e parasitárias, especialmente na região nordeste, norte e centro-oeste do país. Bom, o que mais que a gente pode dizer dessa historicidade? Houve uma época de transição democrática, de 85 a 88. Algo começou a ficar diferente.